Eu vou contar uma coisa interessante que aconteceu na minha vida. Foi no início dos anos 90, eu estava já na adolescência. Tinha um amigo meu, eu estava conversando tarde com ele sobre um assunto. Já era tarde e o assunto era sobre quem seria o rei do norte da profecia de Daniel 11, lá no final do capítulo. Nós tínhamos aquela vontade de saber, aquele interesse genuíno, ao passo que acompanhávamos o cumprimento das profecias. Afinal, pregando de casa em casa, falando com as pessoas sobre o reino de Deus, as boas novas do reino, o evangelho do reino, né? Conforme Jesus predisse que os verdadeiros cristãos fariam, né? Mateus 24:14 fala que as boas novas do reino, ou seja, o evangelho do reino, seria pregado por um grupo. E nós, fazendo parte deste grupo, estávamos acompanhando outras passagens da Bíblia, Daniel 11, por exemplo. E nós não tínhamos resposta naquela época. Os dirigentes da obra mundial de pregação, que estão comissionados por Cristo, eu estou falando os da religião que Cristo aprova hoje, não é toda a igreja. Os que estão fazendo a pregação do Evangelho do Reino, eles estavam ansiosos de saber quem é o Rei do Norte. Da profecia de Daniel 11, lá no final, por exemplo, versículo 40. E eu indagava naquele início dos anos 90, junto com meu amigo, quem seria esse? Ele dizia, será que é a China? E eu ficava com ele conversando e eu tinha dúvidas. Até que quando aconteceu o seguinte, recentemente foi dado o anúncio numa reunião anual pelos dirigentes da obra mundial da pregação do Evangelho do Reino, e isso quem só faz é só uma religião, né, que prega as boas novas, o Evangelho do Reino de Deus. Olha o ponto, Mateus 24:14, Lucas 8:1, né? Eles anunciaram com uma certa euforia, já sabemos quem é o rei do norte, é a Rússia e seus aliados. Isso foi agora, alguns anos atrás, meus colegas, meus amigos que estão ouvindo esse vídeo. Então é interessante que, permita-me só focar um pouco melhor aqui, para não ficar desfocado esse vídeo. Então, nós estávamos acompanhando essa profecia, Daniel 11. Eu decidi fazer uma análise palavra por palavra agora do versículo 40, porque nós estamos vendo isso acontecer agora. E aqui é o finalzinho do capítulo 11 de Daniel. E sabe o que acontece no outro capítulo, quando inicia? É a vinda de Cristo. Ou seja, nós estamos na parte final dos anos, o tempo do fim. O versículo 40 diz assim, Uve et ketz, e no tempo do fim, ou seja, em nossos dias, itnagar imo, aqui fala que vai passar a dar chifradas ou empurrões com ele. Ele quem? O ele aqui, o sujeito mencionado aqui nos versículos anteriores todos, é o rei do norte. Então aqui está falando que com o rei do norte começaria a dar empurrões, era como se fossem dois animais ferozes, né? Dando chifrada um no outro. Então eles iriam começar a dar empurrões, chifradas, que é a palavra nagar, né? E aí começaria a dar empurrão ou chifrada com ele, Melech HaNegev, o rei do sul. Então o rei do norte começaria a dar empurrões ou chifradas com o rei do sul. O rei do norte contra o rei do sul e o rei do sul contra o rei do norte. Nós já sabíamos naquela época, durante todos esses anos, que os Estados Unidos, a OTAN, os seus aliados, são o rei do sul, que é o Melech HaNegev. Mas quem é o rei do norte? Aí o texto prossegue assim, olha. Veistaer alav, e virá como uma tempestade contra ele, isto é, contra os Estados Unidos e seus aliados, OTAN. Quem que vai vir como uma tempestade contra eles? Melech HaTzafon, o rei do norte, que hoje nós sabemos que é a Rússia e seus aliados. Interessante que quando aqui fala na profecia, diz que virá como um turbilhão, virá como uma tempestade. A palavra istaer, ele está numa construção hebraica, no verbo, que é uma forma reflexiva, um hitpael, que indica uma tempestade que afeta não só quem está causando, como também quem sofre a tempestade. Ou seja, seria algo violento, algo envolvente, que iria afetar todos. E realmente o Melech HaTzafon, a Rússia e seus aliados, eles estão fazendo isso agora. Como? Nesse momento nós vimos no noticiário que eles vieram novamente fazer o quê? Olha o que diz o texto, aqueles na parte dos últimos dias, no tempo do fim, porque é o que diz o início do versículo, ó, Uve et ketzi, no tempo do fim, né? Aí fala que o rei do norte, que é a Rússia e seus aliados, eles iriam como? Olha, Berechev, com carros. Os carros aqui são aqueles comboios que andam rápido. O Vefarashim. E os cavaleiros. Aqui os cavaleiros, que aqui fala, é um homem montado em alguma coisa, não é cavalo.
Hoje, os cavaleiros aqui mencionados na Bíblia podem ser os tanques. Os homens estão montados naquelas máquinas, que andam mais lento do que um carro. Então, o carro é heavy, né? E parashim já é cavaleiro. Aí o versículo seguinte, o versículo ainda prossegue, né? O voniote, e os navios, e navios rabote, muitos. Então é muitos navios, muitos carros, muitos cavaleiros, ou seja, rabote quer dizer muito, vem uma multidão de maquinário, né? Do rei do norte. E aí olha o ponto interessante, o va'aratzot, e ele há de entrar, va é o verbo hebraico entrar, va'aratzot é nas terras. E ele fez isso na Geórgia, na Moldávia, né? E agora está fazendo na Crimeia, há poucos anos atrás, 8 anos atrás, né? Ele entrou realmente. E aqui, agora veja o ponto alto aqui, olha. Ve-shataf, ve-avar. Olha aqui a profecia falando do que aconteceu essa semana, olha. Ve-shataf, shataf quer dizer inundar, ve-avar é passar. A melhor tradução da Bíblia que verteu isso aqui foi a RBI 8 de 1986. A tradução do Novo Mundo da Bíblia, das Escrituras Sagradas de 1986, aquela anterior. Ela verteu exatamente como está aqui, ó. E terão de inundar e passar. E inundarão e passarão. Ve shataf, ve avar. Inundar, aqui usa a palavra hebraica shataf, que tem o shin, quer dizer apertar, segurar. O tav, que é uma cruz no desenho antigo em hebraico, que significa marca. E o P, que é uma cabeça, ou seja, sabe quando a água chega, que inunda, vai até a marca da cabeça, ou seja, inundou, transbordou, aí de repente passou, avar. Isso aqui indica um movimento de tropas vindo, parando, inundando e depois avar, passando. Isso lhe soa familiar?